Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo, meu amigo torcedor, dessa quinta-feira, dia 9 de janeiro. Um Acorda Vascão que chega aí nessa manhã de quinta, bastante agitado, bastante movimentado, com muitas novidades e, é claro, muitas informações. Iremos falar aqui com vocês sobre mercado da bola, novidades importantes sobre a situação do zagueiro Maurício Lemos, que é hoje realmente não a grande dor de cabeça, mas o nome que a diretoria Cruz Maltina mais se aproxima e mais busca a contratação. A gente, e ainda nessa introdução, eu já te adianto, trouxe a vocês na Acorda Vascão de ontem que havia um acordo entre as partes e realmente há. Entretanto, detalhes separam esse acordo de um desfecho. E a gente vai trazer novidades aqui a vocês nesse Acorda Vascão. Em nenhum momento o canal do Gigante, em nenhum momento eu, bati na mesa e disse que a situação estava fechada. E que sempre tem uma ética muito grande aqui nas nossas informações. E enquanto não me for passado o que está fechado, eu não vou dizer isso a vocês. A gente vai falar sobre essa situação, fala também sobre Brian Rodrigues, né? Para aqueles que duvidam, o nosso canal trouxe isso aqui de forma exclusiva e em primeira mão sobre o interesse do Vasco da Gama novamente pelo ponta uruguaio. E ontem isso borbulhou, hoje muito provavelmente só se falará disso. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras notícias. Um Acorda Vascão realmente muito importante nessa manhã de quinta. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Está aqui para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, tá, meu amigo torcedor? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui que você está assistindo e sai sempre pela parte da manhã. Temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E temos também o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo sempre pela parte da noite. Dito isso, se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegar à marca e a meta tão importante dos 146 mil inscritos. Muito fácil, muito rápido, é só você vir aqui embaixo se inscrever. Curta também o vídeo, que é essencial. O seu like é o que divulga o nosso vídeo. O YouTube está dando uma segurada no nosso conteúdo, então eu conto muito com você que curte realmente o canal do Gigante Vasco, deixando o seu like e nos siga também nas outras redes. E é fácil, é só vir aqui no comentário fixado e clicar no link que você será redirecionado a todas as nossas redes sociais. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E, gente, sinceramente, eu quero começar com essa informação aí que está na imagem a vocês. O Fabian Bertolini, um jornalista uruguaio de uma das rádios mais famosas do Uruguai, que é a Rádio Uruguai, e também um jornalista de um grande veículo uruguaio, que é o Vamos que Vamos, ontem trouxe exatamente a mesma informação que aqui o nosso canal, de forma exclusiva, colocou no ar na noite de terça-feira. E por que eu estou falando logo sobre isso? Porque eu estou trazendo essa informação de forma inicial nesse Acorda Vascão, que é para quem não conhece, conhecer, para quem está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, já entender como é a forma que a gente trabalha, e para aqueles que conhecem e duvidam, para mostrar. Sinceramente, eu, Lucas, eu não devo absolutamente nada a ninguém, e não teria nem muita necessidade de eu fazer isso. Mas eu sei que, infelizmente, muita gente contamina. Eu tô ligado no comentário de vocês. Tô vendo que tem muita gente falando nos comentários. Então, eu quero só abrir esse Acorda Vascão, não confirmando e não trazendo essa informação, porque quem acompanha o nosso canal já viu que na terça-feira à noite eu falei sobre o Brian Rodrigues, eu falei sobre o interesse do Vasco novamente no Brian. Para quem não sabe, Brian Rodrigues é um ponta uruguaio, de seleção do Uruguai, um jogador que se destacou na MLS, chegou à América do México, também vem se destacando por lá, que na janela passada o Vasco foi até o jogador para buscar a sua contratação e acabou não fechando o negócio. Eu trouxe na terça-feira a informação de que o Vasco
e o Corinthians voltaram a conversar com o empresário do jogador pela contratação dele. E ontem, praticamente toda a imprensa uruguaia, e aí é o meu feeling de jornalismo, isso nessa quinta-feira vai, assim, bombardear na imprensa. A imprensa uruguaia vai comentar muito sobre essa situação envolvendo o Brian Rodrigues, Vasco da Gama e Corinthians, mas eu trago mais isso para testar vocês, que a forma com que a gente trabalha é essa. Se você está aqui no nosso canal chegando pela primeira vez, fique tranquilo, não duvide das nossas informações. E caso você já esteja aqui há bastante tempo, mais do que nunca continue confiando que a gente jamais, e eu falo, jamais vai trazer a você algo que a gente não tenha informação e algo que a gente não tenha certeza. E exatamente diante disso, a gente já pula para uma outra notícia, que é a notícia sobre Maurício Lemos. Aí muita gente vem falando, Lucas, você só fala sobre isso. Eu, Lucas, só falo sobre isso e lá dentro do Vasco, internamente, só se fala sobre isso. Hoje, Maurício Lemos é a grande pauta dentro do Vasco da Gama. Hoje, Maurício Lemos é a grande dor de cabeça dentro do Vasco da Gama. E por que é uma dor de cabeça? Porque é um problema que ainda não foi solucionado. Na terça-feira à noite, a rádio Itatiaia, ela bateu o martelo e disse que o Maurício Lemos chegaria no Rio de Janeiro ontem. Ela bateu o martelo e disse que o Maurício Lemos estava fechado com o Vasco. Em nenhum momento o nosso canal falou isso. Podem pegar o Acorda Vascão de ontem, podem pegar o Fala Gigante de ontem. A gente em nenhum momento disse que o Maurício Lemos iria estar desembarcando no Rio de Janeiro ontem, por quê? A gente tem contato, a gente tem pessoas a conversar. Nosso trabalho, volto a repetir, é um trabalho sério. E se não me foi passado que o Maurício Lemos não chegaria, eu não vou dizer a vocês que ele vai chegar. O que eu tenho a trazer a vocês hoje sobre o Maurício Lemos é o seguinte. Maurício Lemos é a grande prioridade do sistema defensivo do Vasco, é o grande nome do sistema defensivo do Vasco, é o nome que se internamente entende que vai chegar com o status de titular do sistema defensivo, é um jogador que precisa vir ao Vasco para recuperar o seu bom futebol, e dentro do Vasco da Gama o que se entende é o Maurício Lemos é um grande reforço. O status que hoje Maurício Lemos tem dentro do Vasco é de grande jogador. Por quê? Porque ele fez uma baita temporada em 2023. Baita temporada. A gente trouxe a vocês os números de Maurício Lemos no SofaScore. Ele foi colocado em nota como jogador com a maior nota, o zagueiro com a maior nota do Campeonato Brasileiro de 2023. Foi o terceiro jogador do Atlético Mineiro com a maior nota, ficando apenas atrás de Hulk e Paulinho. Olha o nível do Maurício Lemos para vocês entenderem. Entretanto, esse mesmo jogador, ele inicia o 2024, ano passado, como titular, se lesiona, salvo engano, na segunda ou na terceira partida do Campeonato Mineiro, teve uma lesão na panturrilha, fica de fora por um período e o Milito, que era o técnico do Atlético Mineiro, não o coloca no time titular quando ele retorna da lesão. Então ele perde espaço no time, perde espaço na seleção do Uruguai, o Milito vai deixando de fora, o Atlético Mineiro contrata no meio do ano o Lianco, ele perde ainda mais espaço no grupo. E aí a situação ficou insustentável. O clima com o Milito era muito ruim, houve uma rusga assim em três partes. Nesse momento o Cuca chegou, e aí pode ser até um questionamento, Lucas, por que o Cuca não vai utilizar o Maurício Lemos? A informação que eu tenho a trazer a vocês é que o Cuca tem uma personalidade muito ímpar em comparação com outros treinadores. O Cuca tem um perfil assim, de não mexer no trabalho do técnico anterior em um primeiro momento. Porque, por exemplo, o Maurício Lemos está lá treinando separado. Ele teve um problema com o Milito. Mas vai que ele tem um problema com outro jogador do grupo. Vai que botando o Maurício Lemos, de volta ao grupo, ele pode mexer com o entrosamento, com ali a troca, o relacionamento entre os atletas. Então, para não movimentar muito o vestiário, ele prefere manter o que o técnico fez. Então, com isso, o Maurício Lemos já foi deixado muito bem claro, já teve esse contato com o Cuca falou, olha só, Maurício, eu conto com você apenas para depois do Campeonato Mineiro. Se você voltar para o grupo, é só depois. Nesse primeiro momento, a gente não conta com você. Então, por isso que a Rádio Itatiaia, na terça-feira à noite, ela noticiou que o Maurício Lemos, ele estava procurando, ele já tinha entregue a casa em Minas Gerais, porque realmente no Galo ele não fica. Ele tem só mais um ano de contrato, então tá entregando a casa, porque ele vai sair. A questão é, se vai sair para o Vasco, se vai sair para o Uruguai, se vai sair para o Grêmio, para o Santos. Ah, meu amigo, não há nada ainda definido. O Vasco é muito provavelmente o destino dele, e aí é a realidade. O Vasco
se aproxima do Maurício, o Maurício se aproxima do Vasco, entretanto não há nada certo, não há nada assinado, não há nada fechado e muito menos ele é aguardado nesse momento do Vasco. Detalhes separam o jogador, mas detalhes são detalhes. Detalhes pode ser que ele feche amanhã e detalhes pode ser que ele feche só no final de semana ou talvez nem feche. Mas é a bola da vez da diretoria vascaína, é o nome que o Vasco deseja e quer contar e é o nome que o Vasco espera fechar nessas próximas horas de quinta-feira. É um bom nome? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E falando em zagueiro, ontem o Vasco da Gama anunciou o zagueiro Lucas Oliveira, né, atleta aí de 29 anos de idade, foi anunciado como o mais novo reforço do Vasco da Gama, muito animado, muito feliz de estar voltando à sua cidade de origem, voltando ao Rio de Janeiro, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Ainda ontem, o jornalista Vini Casagrande trouxe uma informação muito interessante sobre o Lucas Oliveira. Qual foi essa informação? A informação é que o Lucas Oliveira é um jogador que hoje assinou um contrato com o Vasco, né, até o final de 2026. Entretanto, nesse contrato assinado entre ele e o Vasco da Gama, há uma cláusula contratual que faz com que, caso ele, na próxima temporada, em 2026, no seu último ano de contrato, dispute pelo menos 50% das partidas com a camisa do nosso Cruz Maltino, o Vasco é obrigado a renovar automaticamente por mais um ano o seu contrato. Ou seja, depende do Lucas. O Lucas é um jogador que é se colocado, muita expectativa. Entretanto, o Vasco não considera o Lucas como um jogador que vem com status para ser titular. O Vasco traz o Lucas para a composição de elenco. E exatamente por conta disso, se a gente olhar nesse contrato, não se foi colocado, né, 50% das partidas em todo o ano ou no primeiro ano de contrato, apenas no segundo, porque o Vasco entende que esse primeiro ano é um ano de adaptação do Lucas Oliveira ao Vasco. É um ano em que o Vasco não trata o Lucas Oliveira como titular do elenco, então sabe que ele não vai provavelmente disputar 50% das partidas, mas jogando bem, se adaptando, mostrando seu futebol. No ano que vem, se ele disputar 50% das partidas do Vasco da Gama, o seu contrato será renovado por mais uma temporada. É claro, sem dúvida nenhuma, espera que ele possa ir bem. Lucas Oliveira aqui, desde 2023, ontem foi até um número muito interessante dado pelo SofaScore. Tem 46 jogos, ou seja, na temporada de 23 somada a 24, foram 46 jogos, 38 partidas como titular e passagem por 3 clubes. O Kyoto Sanga do Japão, o Cruzeiro e o Real Valladolid da Espanha. Durante esses 46 jogos, Lucas Oliveira teve 2 gols marcados, 83% de acerto no passe, 63% de eficiência nos duelos aéreos, 272 ações defensivas, 140 cortes, 42 desarmes e 59 interceptações. Então, bons números aí, né, realmente do Lucas Oliveira nesses últimos 2 anos, perdão, como profissional. E ainda falando em reforço, ontem a gente teve uma informação bem legal, que está aparecendo aí na imagem a vocês, do volante Tietê. Ontem o Tietê, ele foi registrado no bid da CBF como mais novo reforço do Vasco, ou seja, o Tietê foi regularizado. O Tietê já pode estrear com a camisa do nosso Cruz Maltino. Se o Vasco quiser, já pode colocar o Tietê depois de amanhã em campo contra a equipe do Nova Iguaçu em São Januário. Entretanto, é claro, isso não irá acontecer. O elenco profissional do Vasco só irá estrear nesse próximo dia, salvo engano, 23 de janeiro, contra a equipe do Bangu em Manaus. E é lá, muito provavelmente, que veremos o Tietê fazendo a sua estreia com a camisa do nosso Vasco da Gama. Muito legal, né? Essa informação aí. O Vasco, na minha opinião, é um grande achado trazendo o Tietê para o nosso elenco. Só vou ajeitar aqui porque é mania minha sempre deixar isso daqui atrás retinho. Pronto, vamos embora. Ainda sobre o mercado da bola, gente. Ontem, o jornalista Jonas Stelman, que a gente sempre dá a fonte, né, da informação, trouxe uma notícia bem interessante sobre Léo Jardim. O Bahia hoje tem um grande objetivo no mercado, que é a contratação de um goleiro, e 3 nomes do futebol brasileiro foram procurados nessa última semana, sendo eles o goleiro Rafael Cabral, ex-Napoli, ex-Sampdoria, um nome que foi oferecido ao Bahia, e o Bahia procurou 2 nomes, que foi Léo Jardim e Rafael. Rafael, titular do São Paulo,
e Léo Jardim titular do nosso Vasco da Gama. Informações é o seguinte: o São Paulo não tem intenção alguma de negociar o Rafael, alguma de negociar o goleiro. Entretanto, o Vasco da Gama, assim, ele não tem a pretensão de negociar. Não à toa o Vasco hoje, junto ao Léo Jardim, trata da sua renovação contratual. O Léo tem um contrato com o Vasco até o final do ano. O Vasco quer renovar o contrato com o Léo Jardim até o final de 28. Então seria eu muito audacioso em dizer aqui que o Vasco quer negociar o goleiro Léo Jardim. O Jardim tem uma liderança dentro do elenco, é uma peça importante, talvez desses últimos anos, é o principal goleiro que passou pela nossa meta. Mas o Bahia chegou, perguntou, e o Vasco apresentou os valores. O Vasco colocou na mesa que, caso o Bahia queira abrir negócio com o nosso Vasco da Gama, o Bahia teria que colocar entre 5 a 7 milhões de euros. Hoje o euro está quase batendo na casa dos R$7. Então, de 5 a 7 milhões de euros, é mais ou menos 35 a 42 milhões de reais o que o Vasco da Gama pede nesse momento pelo goleiro Léo Jardim. É um valor, assim, altíssimo, altíssimo, que dificilmente o Bahia pagará, ainda mais pela posição de goleiro, que normalmente é uma posição no mercado onde as transferências acontecem por um valor mais baixo. E tá certo o Vasco. Quer tirar? Tira, mas vai ter que pagar. E pagar caro. A gente espera que nada aconteça, né? Mesmo chegando aí o Daniel Fusato, que eu acho que é um baita goleiro que vai surpreender muito a gente. Quero que o nosso Léo Jardim fique ali, que a gente já tem um apego emocional ao goleiro, né? E até falando em mercado, ontem a gente teve uma informação muito interessante, eu acho que essa é a palavra ideal, sobre o interesse do grego Evangelos Marinakis no cria do Vasco. Olha que loucura, né? Ontem, o Fabrício Romano, que é um dos principais jornalistas do futebol mundial, trouxe a informação que o Nottingham Forest, um dos clubes da franquia do grego Evangelos Marinakis, demonstrou interesse na contratação do volante Douglas Luiz. O cria do Vasco da Gama, hoje é um atleta que tem os seus direitos econômicos ligados à Juventus da Itália, tem o seu futuro em aberto, e o Evangelos Marinakis, sob o comando do Nottingham Forest, que hoje é o segundo colocado da Premier League, tem interesse na contratação do volante. Lembrando que o mesmo Douglas se destacou muito no Aston Villa, também na Premier League. E Marinakis entende que é um nome que, por já ter se destacado em um clube do futebol inglês, é uma grande possibilidade de mercado e por isso as negociações já foram abertas. Será que tem alguma coisa aí? Será que o Marinakis está indo de maldade para mexer com o coração do torcedor vascaíno? Porque é um cria daqui, né? O Vasco vai acabar ganhando dinheiro se uma venda acontecer por conta lá do mecanismo de solidariedade. Só para você entender o que eu estou falando, eu vou procurar aqui a vocês quanto o Vasco da Gama ele ganhou na transferência do Douglas Luiz para a Juventus. A Juventus compra o Douglas Luiz do Aston Villa. O Vasco ele recebeu aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais por conta da venda de Douglas Luiz para a Juventus à época pelo valor de 137 milhões de reais. O Vasco tinha direito a 2,25%, né, do valor da transferência. Então o Vasco colocou aí no bolso mais ou menos 3 milhões de reais pela venda de Douglas Luiz. Pode estar colocando mais uma grana aí caso o grego o compre junto ao clube italiano. Que loucura, né? O grego aí, mesmo não querendo, colocando grana dentro do Vasco. Nós, nesse momento, ficamos por aqui. Eu vou ajeitar isso daqui até o final do vídeo. É assim que funciona, é assim que a banda toca por aqui. Eu conto muito com a sua ajuda nas nossas redes. Agora é papo sério, é de verdade mesmo. Você que curte o nosso canal, muito provavelmente ficou aqui até o final. Poxa, nos siga lá, cara. Nos siga lá que é muito importante, isso ajuda muito o nosso trabalho. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com o seu like, eu conto com o seu joinha, com o seu gostei também nas outras redes. Fechado? E se inscreva aqui no canal do Gigante Vasco. Tudo aí na descrição. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.